O relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado nesta quinta-feira, trouxe ligeiras alterações bem pequenas em relação aos Estados Unidos. Não houve alteração em relação à produção, mas houve uma ligeira mudança em relação aos estoques norte-americanos de soja, muito pequena, teve uma alteração de cerca de 230 mil toneladas, e em relação às exportações também. As exportações norte-americanas entre fevereiro e março tiveram uma redução, ao contrário do que muita gente acreditava, que poderia haver uma ampliação nas expectativas, meta de exportação dos Estados Unidos, teve uma redução de 400 mil toneladas. Então, em relação aos Estados Unidos, é isso. Amanhã, na edição desta próxima sexta-feira do Agricultura BR, você vai ter todos os destaques do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas por aqui, nós vamos falar de Brasil, porque a expectativa mesmo era que tivesse alterações, e essas alterações aconteceram. Se, por um lado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ampliou em 5 milhões de toneladas a sua expectativa em relação à produção de milho no Brasil, ampliou em 3 milhões de toneladas a expectativa de produção também aqui no Brasil. Chega agora a 108 milhões de toneladas a expectativa de produção, e é o que você confere comigo. Pode trazer o gráfico, está aqui, mapa de produção de soja no Brasil. Na temporada 14-15, o Brasil produziu, de acordo com o SDA, 97 milhões e 200 mil toneladas. Na temporada 15-16, 96 milhões e 500 mil toneladas. Já para a temporada 16-17, são as 4 últimas colunas. Em dezembro, era estimado 102 milhões de toneladas para a produção no Brasil. Em janeiro, subiu para 104 milhões de toneladas e em fevereiro manteve esse número. Agora, em março, sobe para 108 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja no Brasil. Portanto, alta, uma elevação bastante considerável também para a produção nacional de soja, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Esse número aqui está totalmente alinhado com os dados que foram apresentados, tanto pelo CONAB quanto pelo IBGE, mas depois eu mostro um comparativo. Porque se aumentou a produção, e esse dado é muito interessante do Departamento americano, aumentou a expectativa de produção de soja no Brasil e aumentou também, ampliou a de exportação. Isso traz um equilíbrio no quadro de oferta e demanda. Aumenta em 4 milhões de toneladas aqui a expectativa de produção, mas teve ampliação também para as exportações. E não foram poucas. Observe, em novembro era estimado para o Brasil exportar 58 milhões e 400 mil toneladas. Em dezembro, esse número era mantido. Em novembro, subiu para 59 milhões e 500 mil toneladas, número que foi mantido até agora. Em janeiro foram 59 milhões e 500 mil, em fevereiro mantido esse número. Agora, em março, no relatório apresentado nesta quinta-feira, sobe para 61 milhões de toneladas a expectativa de exportação do Brasil. Portanto, subiu aqui um número considerável, subiu 1 milhão e 500 mil toneladas a expectativa de exportação no Brasil, agora com 61 milhões de toneladas para uma produção de 108 milhões. Isso traz algum equilíbrio, porque o quadro de oferta e demanda é formado pela produção, pela exportação e também o consumo interno. E teve uma ligeira alteração também para o consumo interno no Brasil em relação à soja. Observe comigo então, aqui temos mais um gráfico. Esse gráfico, pode voltar aqui para o estúdio, por favor. Nós temos mais um gráfico mostrando como é que está a situação do consumo interno de soja. Se o pessoal tiver aqui, já está aqui na tela. Observe, temporada 14-15, 43 milhões 410 mil toneladas de soja produzidas, consumidas internamente no Brasil. Na 15-16, 43 milhões e 400 mil toneladas. Em dezembro, para a temporada 16-17, estimou-se 44 milhões e 100 mil toneladas, número que foi mantido em janeiro e também fevereiro. Agora, em março, sobe 500 mil toneladas, a expectativa de consumo, 44 milhões e 600 mil toneladas. Então, como é que fica esse quadro de oferta e demanda para a soja no Brasil, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? Produção de 108 milhões de toneladas, está muito alinhado com aquilo que foi apresentado mais cedo por IBGE e CONAB. Um outro destaque também importante é em relação à demanda por essa soja. Chega a 61 milhões de toneladas a expectativa de exportação e amplia também em 500 mil toneladas a expectativa de consumo interno. Vem para 44 milhões e 600 mil toneladas. Com isso, temos uma situação um pouco menos desfavorável com uma produção de soja tão elevada aqui no Brasil. Nós temos mais algumas informações para trazer desse relatório de oferta e demanda. O pessoal pode colocar
colocar na tela aqui, são mais dados que nós temos. Produção internacional de soja, observe que esses dados aqui mostram que há uma ampliação. Essa ampliação aqui no quadro de produção internacional de soja acontece exatamente por conta do Brasil. Observe que em fevereiro era estimado 336 milhões 620 mil toneladas e agora sobe mais de 4 milhões, vem para 340 milhões 790 mil toneladas, quadro de produção internacional de soja, ampliação na casa de 4 milhões de toneladas, exatamente aquilo que foi ampliado na produção de soja no Brasil. Agora os estoques também ampliam. Os estoques que estavam já em linha com a temporada 15-16 ampliam bastante. Olha só como é que vem. Em fevereiro era estimado 80 milhões 380 mil toneladas de soja estocadas em todo o mundo e agora em março sobe para 82 milhões 820 mil toneladas. Um dado interessante é que os estoques internacionais de soja estavam estimados em 77 milhões e 200 mil toneladas até agora. Nesse momento, nós temos esse estoque, 77 milhões e 200 mil toneladas, aquilo que era da temporada 15-16, e agora ela subindo bastante, vindo para essa casa de quase 83 milhões de toneladas estocadas de soja em todo o mundo. E a nossa equipe de produção preparou um resumo para você, produtor rural, você que acompanha o Agricultura BR, sobre o que foi apresentado hoje em relação à Conab, em relação ao IBGE e também ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Preparamos um quadro que mostra a produção, tanto de soja quanto de milho, para você comparar os números. Então vamos a eles. Nós temos aqui esses gráficos que vão mostrando a situação de oferta e demanda aqui dos Estados Unidos. Você observa que, antes da gente ver essa comparação, produção em 117 milhões 210 mil toneladas nos Estados Unidos, exportação em 55 milhões 111 mil toneladas. Observe que caiu, era em 55 milhões 560 mil, cai então, portanto, a expectativa de exportação. Consumo não teve nenhuma alteração, está em 56 milhões 290 mil toneladas de soja, enquanto os estoques sobem. Os estoques sobem exatamente 500 mil toneladas, agora em 11 milhões 840 mil toneladas os estoques dos Estados Unidos. Agora sim, trazemos o resumo de milho e soja para o Brasil, de acordo com as 3 instituições que nesta quinta-feira trouxeram seus dados em relação à produção. Observe comigo aqui o que nós temos. Temos aqui as informações a respeito da produção de soja, primeiramente. O primeiro dado que nós trazemos aqui é o da Conab. Aqui só as 3 colunas do meio é que importam. Conab, 107 milhões 330 mil toneladas, IBGE, 108 milhões e 400 mil toneladas, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seus dados em 108 milhões de toneladas de soja. O pessoal colocou colunas a mais ali, mas esse é o dado. Entre 107 milhões 330 mil toneladas, a expectativa da Conab chega a mais de 108 milhões, de acordo com o IBGE, e 108 milhões, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos agora às informações para o milho. Milho no Brasil, Conab em 88 milhões 960 mil toneladas, dados divulgados hoje, IBGE 88 milhões 450 mil e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 91 milhões e 500 mil toneladas de milho. Essa é a expectativa para a produção de milho. Qualquer uma delas, independente aí dessas diferenças que aparecem, é bastante elevada, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que elevou muito, trouxe para 91 milhões e meio a expectativa no Brasil, subiu também a expectativa de exportação para 31 milhões de toneladas.